Estou abrindo meu microfone, estou abrindo Mogote, boa noite. Boa noite, Emerson. Pode falar. Tudo bem? Tudo ótimo. Me escutando? Estou te escutando. Pode colocar a tua aula que a gente está te ouvindo super bem. Tá bom, então. Então vamos começar. Valdir, então só para iniciar, gostaria de agradecer o convite, parabenizá-lo pela aula anterior. Eu pude aqui participar. Para nós, um colega aí falou essa questão desse momento, né, histórico, dessa pandemia do coronavírus, onde estamos todos, de uma certa forma, participando e tentando colaborar com o pico de incidência dessa virologia. Mas, enfim, para mim, uma novidade essa possibilidade de aula online. Já assisti vários professores, né, mas é a primeira vez, até por questão de limitação de recurso tecnológico. Mas vamos lá, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Meus colegas, boa noite. A ideia é a gente conversar um pouco sobre câncer de colo do útero, né? Então, dando início, hoje no Brasil nós temos quase 700 mil casos novos de HPV ano. O papilomavírus, o Human papilomavírus, DNA vírus, é o agente central do desenvolvimento dessa neoplasia cervical. Ele é detectado em quase 99% dos cânceres. Emerson, você não está compartilhando teus slides. Desculpa. Você não compartilhou os slides. Tem que colocar compartilhamento de tela. Deixa eu botar aqui meu assessor de assuntos aleatórios aqui. Gabriel? Compartilhar conteúdo, né? Não? É o Gabriel, é. Põe compartilhamento de tela, abre os slides dele e escreve compartilhamento de tela. Igual a gente fez ontem. Assim, que já tem. Vocês estão no pré. Esse negócio funciona até que bem para impedir a replicação do vírus. Isso! Bateu? Bateu! Pode continuar. Então tá bom, então vamos embora, vamos em frente. Vamos. Então, novamente, né, nós temos uma incidência alta de HPV ano no Brasil, sendo o papilomavírus humano responsável, agente central do desenvolvimento do câncer cervical, detectado em quase 99% dos casos, né, sendo os subtipos 16 e 18 os encontrados em cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Aqui, para a gente ter uma ideia estimativa do INCA esse ano, Brasil 2020, nós podemos observar, circulado de vermelho, uma incidência estimada de pouco mais de 16.500 casos novos de câncer de colo do útero, estando, então, em terceiro lugar no Brasil, perdendo para câncer de mama feminino e câncer coloretal. Aqui, de uma forma mais clara, né, dados do INCA também, a gente observa ali o colo do útero, em terceiro lugar, isso Brasil como um todo. Se a gente pegar a região norte, nordeste e centro-oeste, o câncer de colo do útero está em segundo lugar na incidência de câncer feminino e, no nosso caso específico, o estado de São Paulo, o câncer de colo encontra-se em quinto lugar, estando, então, atrás de mama, colo retal, pulmão e tireoide. Isso provavelmente às custas das campanhas de prevenção de colo e também a questão da vacinação. Como fatores de risco, nós podemos evidenciar o início precoce da atividade sexual, o número de parceiros, ou seja, quanto mais jovem a menina, né, a mulher entra, né, começa a atividade sexual, maior a possibilidade de troca de parceiros, a questão da própria infecção pelo HPV, o comportamento sexual, conforme dito. Não adianta a mulher ter um comportamento sexual adequado se o parceiro sexual dela é de alto risco, principalmente associado à história de doenças sexualmente transmissíveis prévias. A imunossupressão, aqui dando destaque à questão do HPV, mesmo as mulheres também com doença autoimune, uso de corticoide crônico. O diagnóstico dos NICs, né, das neoplasias intracervicais, que são consideradas as lesões precursoras de câncer de colo. O cigarro, ele tem, além da parte
sistema respiratório, a gente sabe que o cigarro está associado diretamente ao aumento de incidência de câncer de bexiga, e também no colo, pela produção aumentada da substância de N-trinosamina, que aumenta na secreção do muco cervical. Além disso, o uso crônico da pílula anticoncepcional oral. Aqui, de uma forma mais didática, né, a questão do HPV, dos fatores de risco também de colo, entrando além do que já foi citado anteriormente, o nível socioeconômico e a dieta, fatores nutricionais, né? O sistema imunológico também. Em relação à patologia do câncer cervical, nós podemos destacar os tipos histológicos mais comuns, o carcinoma espinocelular ou carcinoma escamoso, correspondendo a 70% ou pouco mais de 70% dos casos, os adenocarcinomas e o tumor misto adeno-escamoso, em torno de 25% dos casos, e as histologias mais raras, principalmente os sarcomas de útero, também linfomas, os tumores neuroendócrinos e melanoma, perfazendo em torno de 4% a 5% dos casos. Interessante também a gente frisar que, em relação ao estadiamento do CA de colo, até 2018, o estadiamento era clínico, predominantemente clínico, o exame. O exame pela escopia, você avaliando o colo uterino por visão direta, o toque vaginal e o toque retal para avaliação de comprometimento parametral. Eventualmente, usando-se o ultrassom pélvico ou ultrassom transvaginal. A partir de 2018, com a evolução das técnicas de imagem radiológica, esse estadiamento, então, foi revisado para permitir que achados de imagem e achados patológicos sejam utilizados. Achados patológicos aqui, diga-se de passagem, o resultado anatomopatológico das cirurgias realizadas. Essa modificação, então, do estadiamento, vale frisar principalmente o estádio 1 e o estádio 3. O estádio 1B são os tumores invasivos restritos ao colo, que antigamente, antes dessa modificação, era 1B1, 1B2, menor que 1 e até 2 centímetros, agora se dividiu 1B1, 1B2 e 1B3. 1B1, tumor invasivo até 2 centímetros, 1B2 de 2 a 4, e 1B3 com tumores acima de 4 centímetros de invasão, porém sempre tumor restrito ao colo. E depois, no estádio 3, o estádio 3C foi criado, quando existe comprometimento linfonodal. E é interessante que esse comprometimento linfonodal ele pode ser diagnosticado ou confirmado por exame radiológico, ou seja, principalmente ressonância nuclear magnética pélvica. No caso, você colocaria um R na frente, ou por resultado de cirurgia, em que a gente coloca um P na frente. Então, por exemplo, um comprometimento, um câncer invasor com linfonodo pélvico, linfonodo pélvico de fossa obturadora, seria um 3C1P, foi diagnóstico de anatomia patológica. Se a ressonância já me mostrou comprometimento, por exemplo, de paraórtico unilateral ou bilateral, já seria o 3C1 linfonodo pélvico com R na frente para destacar que foi por diagnóstico radiológico. Para os exames, então, de estadiamento, eu posso usar, como eu disse anteriormente, o exame pélvico, feito por um gineco com ginecologista com formação oncológica ou por um cirurgião oncológico de experiência. O raio-x de tórax, exames para ver comprometimento pulmonar, principalmente nos casos dos tumores adeno-escamosos. Tomografia computadorizada ou ressonância nuclear magnética da pelve. Destaque para a qualidade da ressonância é superior à tomografia. Esses casos, principalmente a partir do estádio clínico 1B. Consideramos a indicação do PET-CT a partir de 1B3, ou seja, os tumores invasivos acima de 4 centímetros restrito ao colo, ou quando já começa sinal clínico ou imaginológico de comprometimento de cúpula vaginal ou de parametro, considerar o PET-CT. Em relação ao diagnóstico, indicarmos cistoscopia ou retossigmoidoscopia, quando existe suspeita de invasão de bexiga ou intestino, seria no caso, então, o estádio 4A. Em relação aos exames de rastreamento, para no sentido de prevenção ou diagnóstico ou detecção precoce do CA de colo uterino, nós temos que indicar para as mulheres com vida sexual ativa, a partir de 1 ano após o início da vida sexual. Se nós olharmos de uma forma geral, a indicação do INCA é para as mulheres entre 25 e 64 anos.
Mas a gente sabe hoje que as meninas, né, as mulheres, feliz ou infelizmente, começam a vida sexual muito mais precoce que isso. Evidentemente que nós não devemos esperar até os 25 anos para ser de uma forma muito cartesiana. Ou seja, na prática, a partir de 1 ano após o início da vida sexual, ou se eventualmente ela tiver a infelicidade de iniciar a vida sexual e já de cara pegar um HPV, uma doença sexualmente transmissível, já iniciar o seu rastreamento. O Papa Nicolau é indicado a colheita uma vez por ano, com o detalhe de que, após 2 exames anuais consecutivos negativos, a gente pode passar a colher nessa mulher, nessa jovem, a cada 3 anos. A não ser casos de promiscuidade da própria paciente ou do parceiro, ou por desconhecimento dos parceiros, e também, evidentemente, nas pacientes imunocomprometidas. Interessante também lembrar que após os 55, principalmente depois dos 60 anos, o exame de Papa Nicolau pode ser feito a cada 5 anos. Que nós devemos lembrar e destacar que essas pacientes, a partir dos 55, elas entram na faixa etária de risco para câncer de mama e endométrio, que o Modotti, nosso colega, acabou de frisar. E o colo, evidentemente, pode acontecer, mas se nós fizermos a cada 5 anos, pela própria história natural do câncer de colo do útero, é um tempo suficientemente seguro para que, no máximo, detectemos como lesões precursoras. Como formas de prevenção do câncer de colo do útero, evidentemente, os preservativos, o preservativo masculino e também o preservativo feminino. Destaque-se aqui o preservativo masculino, ele não protege contra a transmissão, principalmente dos HPVs de baixo risco, que estão associados às verrugas genitais. Então, nisso, a vantagem para os preservativos femininos. As vacinas, que a gente sabe que desde 2007, 2010, entraram como forma realmente de prevenção e tratamento e diminuição da incidência de câncer de colo do útero. O diagnóstico e tratamento das lesões precursoras de câncer de colo. E, evidentemente, o fator importante, na minha opinião, primordial, que é a educação. Educação no sentido da mulher ter noção dos riscos e comportamento de risco, noção do seu comprometimento com sua vida pessoal no sentido do rastreamento adequado. Em relação à vacinação, a vacina do HPV, o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, implementou no calendário vacinal, em 2014, a vacina quadrivalente contra o HPV para as meninas de 9 a 13 anos. Inicialmente, essa vacina era considerada como preventiva, era indicada apenas para as meninas jovens que ainda não tinham iniciado vida sexual. Ao longo do tempo, ao longo dos estudos, foi se demonstrando benefícios também em relação ao tratamento, e em 2017, então, o Ministério da Saúde ampliou para as meninas de 9 até 14 anos, e os meninos entraram também no esquema de vacinação por serem vetores, né, por serem transmissores, os meninos entre 11 a 14 anos. Lembrando que a vacina quadrivalente contra o HPV, ela pega os principais subtipos 6, 11, 16 e 18. Lembrando que os 6 e 11 são os mais frequentes no condiloma, né, na lesão verrucosa, que são as lesões de baixo risco, e os subtipos de 16 e 18 estão presentes em mais de 70% nos tumores escamosos e adenoescamosos do câncer de colo de útero. Em relação à apresentação clínica, na fase inicial, frequentemente assintomático, fase inicial aqui, diga-se, né, as lesões precursoras, nos casos as lesões de baixo grau, NIC1, NIC2 e NIC3. Na fase de NIC3, já tumores microinvasivos, a mulher pode passar a ter um sangramento vaginal anormal ou a sinusorragia, né, que é o sangramento pós-coito. Os casos mais avançados de tumores invasivos com lesões exofíticas, o corrimento vaginal, que pode ser amarelado, às vezes em água, aspecto de água de carne, mas a característica principal é o odor muito forte, um odor pútrido. A dor pélvica, já mostrando um comprometimento, né, do paramétrio, bexiga e reto, fazendo a clássica tríade da doença pélvica avançada, né, a hematúria, incontinência vesical, que a tríade, no caso, seria dor ciática, né, edema de membros inferiores, a hidronefrose, por comprometimento até o terço distal do paramétrio, com comprometimento e estrangulamento dos ureteres,
e a constipação intestinal no caso de compressão extrínseca do intestino. Aqui só para nós lembrarmos aspectos, né, de um colo saudável, visto por colposcopia. O da esquerda, uma transição normal. A imagem central, já sob a ação de hormônios, ação de pílula, uma ectopia importante, mas sem nenhuma lesão aparente. O da direita, já com aspecto de neoplasia intraepitelial. Essa evolução ela é lenta, desde que a mulher tem aspectos saudáveis, de cuidado, de controle, aspectos nutricionais, mas quando associados à desnutrição, tabagismo, à imunodeficiência, pode evoluir, então, rapidamente para o câncer invasor. Estamos falando do HPV como a questão central, né, do desenvolvimento do câncer, mas temos que lembrar que menos de 2% das mulheres detectadas com HPV vão desenvolver câncer de colo de útero. Que não basta apenas a presença do HPV, evidentemente. Ele tem que ser um HPV de alto risco oncológico, tem que ser uma infecção persistente, uma infecção com alta carga viral, e, além disso, o vírus integrado. Essa integração está associada a fatores de proteção, a imunidade, a cigarro, a aspectos nutricionais, inclusive de higiene. E, além disso tudo, evidentemente, tem que haver o aparecimento de uma lesão morfológica que vai ser detectada a olho nu, no exame de especular ou através da colposcopia, em se tratando das lesões precursoras. Então, a presença do HPV é um fator precursor importante, porém, menos de 2% das mulheres com HPV desenvolverão o câncer invasor. Isso aqui é uma evolução natural, né, do tecido, da zona de transformação do colo uterino. E aqui nós olhamos duas imagens de colo saudável, da esquerda com uma ectopia importante, mas a zona de transformação bem delimitada, regular. Olhamos na parte interna o aspecto glandular saudável do colo, e à direita um colo em que nós não visualizamos a junção escamocolunar, lembrando que nesses casos a importância da colheita da citologia tríplice, colocar a escovinha aí para que a escova possa pegar alteração eventualmente na zona de transformação. Aqui já são aspectos do condiloma, quer dizer, associados às lesões de baixo grau, tanto no colo quanto no introito vaginal. Aqui outros aspectos anormais do epitélio branco, né? Então, quer dizer, aquelas mulheres que fazem a questão do preventivo, a gente consegue detectar nessa fase em que o tratamento vai ser simplesmente com uma cauterização, ácido tricloracético ou mesmo a conização, com cura de 100%. Aqui já é um estágio, né? Quer dizer, uma evolução maior, no sentido mostrando a possibilidade de lesões de alto grau, que é a discussão do NIC3 ou carcinoma de colo in situ, né? E aqui já também o pontilhado, que geralmente associado já a carcinoma microinvasor ou sugestivo sempre de lesões de alto grau. Aqui aspectos morfológicos, citológicos e histológicos, a gente vê aqui o NIC1, né, comprometimento só da camada basal do colo. Aqui já no outro extremo, já os tumores carcinoma in situ, ou NIC3, onde a gente vê que na histologia abaixo à esquerda, todo o epitélio da zona de transformação comprometida. O objetivo disso tudo é a gente diminuir a morbidade, a agressividade da cirurgia e a mortalidade por essa doença. Lembramos sempre que o câncer de colo é o único que ele é 100% prevenível, né? Então, a gente pode fazer desde uma conização ou um Vertai Meiggs, como essa foto do meio, ou eventualmente os casos muito avançados, aqui no caso é um estágio 3, em que a radioterapia vai ser exclusiva. O tratamento do câncer de colo do útero vai ser de acordo com o estadiamento clínico e também a paridade, ou seja, o desejo de uma fertilidade futura dessa paciente. Importante destacar, pelos critérios da NCCN, o estágio 1 a 1, né, onde a gente tem invasão de até 3 milímetros do estroma do colo. Com invasão angiolinfática, eu posso fazer nessas pacientes, tendo o desejo da preservação da fertilidade, uma conização. Com invasão angiolinfática, eu faço abordagem linfonodal, por videolaparoscopia ou por cirurgia aberta. Sem a invasão angiolinfática, fica restrita a conização, com praticamente 100% de cura. O estágio 1 a 2, em que eu tenho uma invasão de até 5 milímetros ou 7 milímetros de lesão externa, eu também posso optar pela conização,
a paciente desejando, né, a manutenção da fertilidade com sucesso terapêutico, desde que a minha conização venha com margem livre e, de novo, sem invasão angiolinfática. Nos estádios 1B, ou seja, em que eu tenho lesões até 2 centímetros de invasão, eu posso, em casos de colo uterino maiores ou também com desejo, eu posso fazer a conização ou partir direto para a traquelectomia, que é a amputação do colo, mas a gente consegue, de uma certa forma, preservar a fertilidade e sempre indicada a linfadenectomia pélvica. Do estádio 1B2 em diante, é indicado já cirurgias radicais. 1B2, alguns casos, 1B2 significa carcinoma invasor entre 2 e 4 centímetros. É muito questionável, mas eventualmente em pacientes muito jovens, a gente pode tentar fazer a traquelectomia, sabendo do maior risco de recidiva local e evolução loco-regional da doença. Quando não existe o desejo da preservação da fertilidade, ou seja, essa paciente já tem prole definitiva, a indicação é mesmo nos estágios iniciais microinvasivos, já partir para uma esterectomia simples com cura de 100%. Em todos esses estádios anteriores, quando existem comorbidades importantes que nos aumenta risco cirúrgico, a gente pode optar pela radioterapia exclusiva. Então, aqui dando uma frisada, nos estádios 1B1, né, até 2 centímetros, 1B2 entre 2 e 4 centímetros, sem o desejo de preservação, e no estádio 2A1, ou seja, comprometimento do terço proximal da vagina, a indicação é a esterectomia radical, Wertheim-Meigs, que é esterectomia com parametrectomia, linfadenectomia pélvica e fossa obturadora, seguido de radioterapia pélvica e braquiterapia. A partir de 1B3, ou seja, tumores invasivos restritos ao colo maior do que 4 centímetros, ou quando já existe a invasão do terço proximal do parametro, que é 1A2, eu indico, então, a radioterapia pélvica, braquiterapia, associada à quimioterapia concomitante. Esses casos de 1B3, ou seja, em que tumor de 4 centímetros, ou quando existe, como eu falei anteriormente, no 2A1 ou no 2A2 do terço proximal do parametro, a cirurgia pode ser discutida, mas em alguns casos muito selecionados. É interessante aqui, Modotti, no endométrio, realmente, a cirurgia minimamente invasiva está muito bem definida. Aqui, hoje, a partir de uma definição da ASCO, ano passado, mostrou-se que as cirurgias minimamente invasivas, principalmente por vídeo, né, a questão da abordagem do parametro, a uma conclusão por revisões sistemáticas de um maior risco de recidiva pélvica e uma menor sobrevida global, mostrando que realmente as cirurgias abertas elas têm uma eficácia melhor no controle loco-regional e controle da doença. A partir do momento em que eu operei e que essa paciente apresenta linfonodos, são de risco, né, que a gente chama pacientes de alto risco, linfonodos pélvicos ou paraóticos comprometidos, as margens eventualmente positivas e principalmente comprometimento parametrial ou tumor maior do que 4 centímetros, quer dizer, o 1B3, com invasão do estroma do colo acima de 2/3 do estroma do colo, ou ainda a presença de angiolinfática, a gente sempre indica a radioterapia associada à quimioterapia. Hoje, as opções possíveis ficam entre a cisplatina, que é o carro-chefe da quimioterapia para câncer de colo, que pode ser associada nesse protocolo ao 5-fluoracil, 2 ciclos durante a radioterapia e 2 ciclos após a rádio, ou simplesmente cisplatina isolada, semanal, concomitante à radioterapia. Quer dizer, no D1 de rádio, começa com a cisplatina semanal. Nos estádios mais avançados, estádio 2B, estádios 3 e estádio 4A, a indicação é radioterapia pélvica externa, preferencialmente o IMRT, associada à quimioterapia baseada em cisplatina, 40 mg por metro quadrado, semanal, por 6 semanas. De novo, no início D1 da radioterapia, e após o término da rádio e da cisplatina, a gente faz a braquiterapia para o melhor controle loco-regional. Ainda em relação ao tratamento, existem vários artigos mostrando a superioridade da quimio-radioterapia, ou seja, a rádio associada à quimio, versus a radioterapia isolada, mostrando um ganho de sobrevida global significativo, mostrando um melhor controle regional
significativo e mostrando uma resposta completa com ganho de 10%, todos aqui menos significantes, mas principalmente em relação à sobrevida global e controle local regional, um P bem significativo de rádio mais quimioterapia. Nos casos de câncer de colo uterino metastático, o tratamento padrão fica com a cisplatina associado ao paclitaxel. Em 2014, o New England Journal of Medicine ele publicou um trabalho muito importante do uso do bevacizumab com uma melhora, né, de 13 para 16 meses do câncer de mama metastático. Porém, lembrando que essas pacientes já são previamente irradiadas, submetidas à cirurgia, têm um comprometimento imunológico importante. O bevacizumab aumenta muito a toxicidade, principalmente em relação a possibilidades de fístula enterovaginal, fístula vésico-vaginal e a possibilidade de perfurações intestinais. As pacientes que já fizeram cisplatina na fase inicial no câncer de colo metastático, né, estágio 4B, pode ser substituído por carboplatina, que tem uma eficácia semelhante à cisplatina, porém com uma menor toxicidade. Em 2018, o FDA aprovou a utilização do pembrolizumab, que é início dos trabalhos de imunoterapia para câncer de colo, mostrando uma recorrência, né, um controle, da recorrência e progressão da doença naquelas pacientes com expressão para o PDL1. Essa droga ainda não está aprovada aqui no Brasil, pela Anvisa, às custas não foi considerado um benefício tão grande assim, e evidentemente a custo alto. Então eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Isso aqui é para mostrar, né, uma maquete de um hospital oncológico lá da Unimar, que provavelmente no próximo ano, até o final do ano, começo do ano que vem, deve estar pronto, e que vai ajudar muito, colaborar muito a nossa região aqui com o tratamento oncológico. Odote, me coloca à disposição para eventuais perguntas. Elerson, nós não vamos ter tempo para pergunta, porque a gente vai já partir para a próxima sala, mas eu vou fazer a apresentação de você. O Elerson é um colega formado na Unicamp, com residência de ginecologia e obstetrícia no CAISMA da Unicamp, com residência em mastologia e oncologia pélvica também no CAISMA da Unicamp. Foi um fellow do Instituto Nacional di Tumori, em Milano, na Itália. Em 1995, tem o título do TEGO, tem um especialista da Sociedade Brasileira de Mastologia, é mestre em ginecologia com extensão em mastologia pelo Unicamp, e ele é professor de mastologia da Unimar e é um mastologista do Centro de Oncologia da Santa Casa de Marília. Infelizmente, nós não vamos ter tempo para comentários e para perguntas, mas eu acho que a palestra dele foi muito boa, muito clara, muito completa, e nós somos muito gratos pela tua presença, Ellen. E nós vamos sair desse bloco, né? E nós vamos passar para o bloco seguinte, e eu vou passar para vocês o link, né? Que é para quem não tem. Vou colocar aqui que a nossa próxima apresentação é câncer do endométrio, câncer do colo, e agora preservação da fertilidade, que vai ser a palestra do nosso grande amigo, o Gian, né? Eu vou colocar aqui para vocês a numeração da sala, para quem não tem, é 789 69 5121. Então, nós vamos sair dessa aula, né? 789 69 5121. Nós vamos sair dessa sala e vamos migrar já para outra sala, onde o Jean vai estar esperando a gente lá. Grande abraço a todos, até a próxima sala. Muito obrigado, Elerson, pela sua apresentação.